Boa noite, queridos amigos que acompanham semanalmente as lives do Evangelho da Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca. Aqui estamos, mais uma vez nesta noite de sábado, dia 9 de maio de 2020, neste período de recesso, de afastamento social, e vamos então nos prepararmos para que a gente possa ir de encontro a Jesus através do seu Evangelho. Quero lembrá-los de já separar a água sobre a mesa, sobre algum outro móvel, para que possa ser fluidificada pela espiritualidade durante a realização do nosso Evangelho. E que ele possa nos permitir reflexões que nos auxiliem na condução da nossa própria existência. Então eu peço que nestes momentos fechemos os nossos olhos, inspiremos calma, suave e profundamente, sorvendo o fluido universal presente através do oxigênio da atmosfera, nos alimentando desta energia, a fim de também nos sintonizarmos com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga que nos envolve nestes instantes, pedindo-lhes que possam ampliar a nossa capacidade de entendimento dos ensinamentos de Jesus, a fim de vivenciá-los nas nossas atitudes, um dos grandes desafios que ainda encontramos pela frente. Senhor Jesus, que a luz do Teu Evangelho se derrame sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, a fim de nos auxiliar neste processo de transformação íntima a que nos propusemos nesta existência. Esteja conosco, querido Mestre, que assim seja. Para quem está entrando pela primeira vez na página do Irmã Francisca no Facebook, as lives do Evangelho acontecem nos dias em que nós não temos reuniões públicas, às terças, às quartas, às quintas e os sábados, às 19 horas. Nos outros dias, segunda, quinta, sexta e domingo nós temos as palestras públicas, e aí nós não temos o Evangelho. Somente na quinta-feira é que nós temos as duas atividades. À tarde nós temos a palestra pública às 14 horas e depois às 19 horas nós temos o Evangelho. Então fica o convite para vocês que nos acompanham para assistirem os Evangelhos nos outros dias da semana ou mesmo as palestras públicas. O tema do Evangelho desta semana na nossa casa é o capítulo 17, Sede Perfeitos, no qual nós já estamos trabalhando algumas semanas, quando ele nos traz no seu primeiro item as características da perfeição a qual nós, espíritos aqui reencarnados, aqui na Terra, podemos almejar. Depois, ele nos traz o perfil do homem de bem, que é o nosso referencial comparativo. Ali nós precisamos conhecer em profundidade e buscarmos nos espelhar neste referencial que a espiritualidade traz. Depois a espiritualidade nos mostra as características dos bons espíritas, que se reconhece pela sua transformação moral e pelos esforços que faz por vencer as suas más inclinações. Em seguida, temos a parábola do semeador e entramos então nas instruções dos espíritos, onde a espiritualidade
nos traz ensinamentos sobre o dever, sobre a virtude e agora, mais precisamente nesta semana, os superiores e os inferiores. E o espírito que nos traz esta mensagem é François-Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, em Paris, 1863. E ele inicia a sua fala aqui no Evangelho dizendo para nós que a autoridade, tanto quanto a fortuna, é delegada a alguém que terá que prestar contas. Então veja, a autoridade, assim como a fortuna, ela é delegada para alguém. E este alguém que recebe a delegação, aqui especificamente não é da autoridade, vai ter que prestar contas. Assim como aquele a quem se delegou a fortuna, também terá que prestar contas dela um dia, não é, quando retornar ao mundo espiritual. Então, aqui nós já temos uma ideia de que a autoridade não é propriedade do espírito quando ele reencarna. Não é um direito do espírito, mas é uma delegação, uma concessão da misericórdia divina. Então, não é, eu preciso, não é, me posicionar, não é, como esta pessoa que recebe a delegação, a incumbência de exercer a autoridade. E ter a noção, o cuidado de não confundir com autoritarismo, não é? Que é um excesso que eu posso cometer, não é? No exercício da minha autoridade. A autoridade, ela é saudável e nós vamos estar discorrendo um pouco mais sobre ela, não é? O autoritarismo vai, como consequência, me afastar das pessoas. A autoridade faz o contrário, ela me aproxima, quando bem exercida, né? Ela me aproxima das pessoas. Diz o Cardeal Morlot aqui que Deus outorga a autoridade a título de missão ou de prova, quando lhe convier, e a retirará da mesma forma. Então vejam que Deus outorga ao espírito, quando aqui vai reencarnar, a autoridade. Não vamos pensar com isto que é uma concessão divina e por conta de ser uma concessão divina eu posso sair fazendo o que eu quiser com ela por aí, não. Mandando e desmandando. Eu preciso ter cuidado. Eu preciso me aperfeiçoar no seu exercício, na convivência com as outras pessoas. Não é? Qualquer excesso que eu venha a cometer no exercício desta delegação que Deus me concedeu, não é? Eu posso criar mais entraves do que benefícios nas minhas relações com as outras pessoas. Diz o Espírito amigo aqui que todo aquele que é depositário da autoridade, então todo aquele que recebe a autoridade, qualquer que seja o tamanho desta autoridade, desde o patrão sobre o seu servidor até o soberano sobre o seu povo, não deve se esquecer que é um encarregado de almas. Olha só. Então, quem tem autoridade é um encarregado de almas e responderá pela boa ou má direção que terá dado aos seus subordinados. Então, na condição de encarregado de almas, eu, se tiver autoridade em algum momento da minha existência, não é, eu terei que responder, não é, pela boa ou má direção que eu der aos meus subordinados. E alguns de vocês podem falar, poxa, mas não é, como é que eu posso utilizar este aprendizado na minha própria existência, não é, se eu não tenho nenhum subordinado, se eu nunca tive nenhum subordinado? E
houve época, confesso para vocês, que eu também tinha esta, não é, esta mesma concepção de que eu não tinha subordinados. Eu sempre trabalhei na área organizacional e de planejamento das empresas, não é? E uma boa parte da minha existência eu nunca tive subordinados. Mas não é só, não é? É a autoridade do chefe em relação ao subordinado, do patrão em relação ao empregado. Tem nas nossas relações humanas muitos papéis que nós ocupamos em que nós exercemos esta função, não é, de superior em relação a uma outra pessoa. Quando nós contratamos uma pessoa para trabalhar em nossa casa, para nos auxiliar nos serviços da nossa casa, quer seja na cozinha, quer seja na jardinagem, quer seja no conserto de algum problema na parte hidráulica, elétrica, de manutenção predial, nesse instante em que nós contratamos uma outra pessoa, mesmo que seja temporariamente, eu estou exercendo, né, o papel de autoridade em relação a ele. Sim. Quando nós constituímos uma família, quando nós fazemos parte de uma família, primeiro, não é? Veja, dentro do grupo familiar, eu comecei como filho, né, e papai e mamãe tinham a sua autoridade em relação a mim. Não é? Quando eu estruturei a minha própria família, aí passo eu a ter autoridade, não é, em relação aos meus filhos. Então, vejam que a gente tem papéis na existência em que a autoridade é um elemento presente por natureza. Ela pressupõe responsabilidades. Vejam que o Espírito coloca que Deus outorga na condição de missão ou de prova. Não é? E o papel de pai, ele traz, não é, a autoridade paterna ou materna, não é, como missão para estes espíritos. Mas nós temos diversos outros tipos de autoridade. A autoridade do professor em relação aos alunos, não é? A autoridade do representante da lei dentro da sociedade, a autoridade, não é, do governante diante do povo, a autoridade do dirigente da casa espírita ou dos templos religiosos, qualquer que seja o rótulo dele, independente da religião. Então tem muitas situações que colocam o espírito para vivenciar esta missão ou esta prova da autoridade. Algumas de menor complexidade, como no exemplo que eu falei, não é, de contratar temporariamente alguém para fazer algum conserto em alguma coisa aqui em casa. Não é? Mas se eu contrato a pessoa para trabalhar, não é, como emprego fixo e fazer atividades de auxílio aos afazeres domésticos, aí já tem maior complexidade. Não é? A autoridade de pais em relação aos filhos também tem maior complexidade, assim como de, não é, empresários, de chefes, dirigentes, de governantes, envolve efetivamente muito maior complexidade. Então, é extremamente importante que eu me perceba, diante destes papéis que a vida me colocou, ou que ainda me coloca, como é que eu tenho exercido a minha autoridade. Se de repente, não é, eu não extrapolei, apliquei de forma errada a minha autoridade e resvalei para o autoritarismo. No autoritarismo, não é, eu mando e vocês obedecem. Quando nas organizações nós estudamos liderança, não é, a gente vê que existe o líder e existe o chefe. Não é? O líder, ele envolve todas as pessoas da equipe de tal forma que cada uma delas dá
o melhor que tem de si para que a equipe possa alcançar os resultados. O chefe manda fazer. Não é? Quem é que vai alcançar melhores resultados? O líder ou o chefe? Com toda certeza é o líder, não? Então, liderança precisa ser treinada, precisa ser construída. Alguns já trazem recursos de outras existências de terem aperfeiçoado esta característica e terem feito bom uso quando receberam como dádiva divina a autoridade. Mas muitos de nós, por falta de experiência, então caminha para a característica do chefe, achando que pelo fato, né, de ter determinado poder, vai mandar e os outros vão obedecer. E vejam que, não é, na condição de responsável por outras pessoas, no ambiente familiar ou no ambiente profissional, não é? Eu preciso ponderar o que eu faço desta autoridade, que direcionamento eu estou dando. Como é que eu estou orientando as pessoas que estão sob a minha responsabilidade? Não é? Veja que o cardeal Morlot coloca para a gente que nós somos encarregados de almas. Nós temos responsabilidade, em parte, logicamente, pelo direcionamento que nós dermos, e a partir deste direcionamento, que escolhas esses outros espíritos vão fazer. Casimiro Cunha, numa poesia que nós vamos estar vendo logo em seguida, numa estrofe dessa poesia, ele faz uma colocação que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu achei muito importante. Diz o seguinte: ser patrão, ter empregados, ser administrador, é receber de Jesus deveres de educador. Então, olha só, na condição, não é, de superiores, de sermos detentores da autoridade, nós somos também educadores destes outros espíritos. Já pensaram nisto daqui, gente? A importância disto para a gente? Né? Esta responsabilidade, né, de participarmos no processo de educação dos nossos subordinados, daqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Alguns temporariamente, mas outros durante muito tempo e às vezes até durante toda a nossa existência. Então, eu preciso ter um cuidado muito grande no exercício da autoridade, no papel em que eu ocupo no presente momento. E eu me recordo, não é, que em certa época, quando eu comecei a trabalhar numa empresa, eu recebi a responsabilidade de 4 ou 5 funcionários. E para mim foi um desafio muito grande, não é? Já com muitos anos de experiência profissional, mas sem ter subordinados, não é? Só tinha que prestar conta para os meus superiores. Aí, de repente, me vi dentro desta condição. E confesso para vocês que foi aos trancos e barrancos que eu fui aprender a lidar com a autoridade, sem ser autoritário. Eu tinha aprendido nas outras empresas com os meus pares, com as pessoas que tinham, não é, a mesma função que eu. Não é? Então eu aprendi este relacionamento com os iguais, não é? Mas não tinha tido ainda a oportunidade de ter a experiência, não é, de atuar com os inferiores, os subordinados, aqueles que dependiam das minhas decisões, dependiam das minhas ideias, dependiam desse trabalho de liderança que eu precisava exercitar para poder extrair deles o melhor, para que a gente alcançasse os resultados que a empresa esperava de nós. Algum tempo depois, anos mais tarde, fui trabalhar em outra empresa, aí não mais 5, aí 30 funcionários. E outro desafio enorme foi fazer a avaliação de desempenho de cada um deles durante 3 anos, né? Onde
precisei aprender de outras formas a exercitar esta autoridade. E bendita a doutrina espírita que me permitiu aplicar estes ensinamentos ali na hora de avaliar aqueles espíritos, avaliá-los na condição de profissionais. E um ensinamento valioso que me emociona até hoje quando eu coloco é este ensinamento de Jesus: faça ao outro o que você gostaria que fizesse para você. Estruturando o trabalho, né, de detentor da autoridade, estruturado neste ensinamento de Jesus, nós trazemos grandes possibilidades de sermos bem-sucedidos nesta tarefa, né? Fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse para mim. Nós somos responsáveis pela educação destes espíritos que são nossos subordinados. Continua o Espírito dizendo: as faltas que estes poderão cometer, os vícios em que cairão como consequência desta direção ou de maus exemplos, lhes serão imputados ao passo que colherá frutos por seu empenho em conduzi-los ao bem. Veja só, então, dentro deste processo de educação, que eu, quando tenho autoridade, não é, vivencio com os subordinados, processo de educação, eu provavelmente trago o compromisso de estar auxiliando-os a que eles também sejam pessoas melhores. Não é? Já que, não é, aquilo que eles fizerem, parte disso, eu sou o responsável. Logicamente, não vou ser responsável, não é, pelas afrontas que estes espíritos fizerem às leis divinas, se fizerem de forma diferente da minha orientação ou do meu exemplo. Agora, se eles chegarem a afrontar as leis divinas, embasados na orientação ou no exemplo que eu tenha dado, então eu preciso ser cuidadoso, porque eu posso ser responsabilizado parcialmente por isso. Então, não basta, não é, eu achar que, tendo autoridade, eu tenho poder e que por conta disso eu mando e os outros obedecem, e que não existem outras consequências nesta relação, não é, de superior e inferior. Não, eu sou responsável, corresponsável, não é, pelo que estes espíritos também estiverem fazendo a partir das minhas orientações e dos meus exemplos. Diz o cardeal Morlot ainda: Deus perguntará àquele que tem uma autoridade qualquer: que uso fizestes dessa autoridade? Que mal conseguiste cessar? Fizeste realizar algum tipo de progresso? Se te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis de teus caprichos ou de tua ambição. Fiz-te forte e confiei-te os que eram fracos, para que os sustentasses e os ajudassem a subir até mim. Gente, não é? Quando Deus nos concede autoridade, Ele nos faz fortes e nos confia os espíritos mais frágeis para que nós os sustentemos e que nós os ajudemos a subirem até Deus. Quando eu li isto, a partir do momento em que nós fomos aprender a refletir sobre o Evangelho, me veio à lembrança, à mente, um outro ensinamento aqui do Evangelho, quando a espiritualidade define bem claro para nós que a missão dos pais é aproximar os filhos de Deus.
Vejam, a missão dos pais é aproximar os filhos de Deus. Por quanto tempo a gente tem achado que a missão dos pais é proporcionar a melhor instrução, não é? O melhor guarda-roupa, as tecnologias de última geração? Não que não possam fazê-lo, desde que haja condições financeiras para isso, sem nenhum problema. Mas é engano meu, ser espiritual que aqui sou, investido da responsabilidade de pai nesta reencarnação, achar que isto se concentra exclusivamente nas coisas da vida material. A principal responsabilidade que eu trago na condição de pais, pai e mãe, é aproximar estes espíritos de Deus. É proporcionar as condições para que estes espíritos eles possam se transformar em homens de bem, como o item 3 aqui deste capítulo do Evangelho. Esta é a nossa missão enquanto pais. E vem Cardeal Morlot e diz para a gente, não é, que a missão, já que a autoridade é uma missão ou uma prova, entendendo aqui a autoridade como missão, a missão do superior é aproximar os inferiores de Deus, assim como os pais têm a missão de fazê-lo com os filhos. Talvez, estendendo o conceito de filiação, aproximando mais o entendimento e a compreensão de que somos todos irmãos diante do mesmo Pai que é Deus, talvez a condição de superiores e inferiores, a autoridade delegada por Deus, também seja uma oportunidade de eu cuidar de diversos filhos, já que eu vou contribuir para o seu processo educativo. Olha como é grandiosa a missão, o trabalho de quem recebe esta dádiva da autoridade e assume o compromisso com aqueles espíritos de contribuir no seu processo evolutivo, na sua educação básica. Auxiliar estes espíritos a serem homens de bem. Essa é a proposta que esta lição do Evangelho, nesta sua primeira parte, porque nós não esgotamos aqui este item, os superiores e os inferiores, mas esta talvez seja a proposta mais importante da espiritualidade para a nossa reflexão neste momento. Assim, o que eu tenho feito da minha autoridade, temporária ou permanente? Como é que eu estou contribuindo para auxiliar no crescimento desses outros espíritos que estão sob a minha orientação? Assim, que possamos pensar nisto. E agora, gente, a poesia é de número 13, chama Carta aos Patrões, deste livro aqui, Cartas do Evangelho, Poesias Mediúnicas. O espírito é Casimiro Cunha e elas foram psicografadas pelo nosso companheiro Chico Xavier. E diz o seguinte para nós: ser patrão, ter empregado, ser administrador, é receber de Jesus deveres de educador. Quem no mundo é convocado às lutas da direção tem de guardar a justiça acima do coração. Meu amigo, se orientas muitos homens em comum, tens de agir considerando o esforço de cada um. Faz-se mister discernires com muita especialidade a tolerância e a justiça nas balanças da amizade. Tens de ser ao mesmo tempo amor, bondade e energia, defendendo o bem comum nas lutas de cada dia.
Na excelsa expressão de amor, em toda a tua oficina, has de ser o chefe amigo nas luzes da disciplina. Na bondade ensinarás o trabalho santo e honesto, fornecendo um brando ensino na força de cada gesto. Ter energia é ser justo, mas justiça e caridade só se cumprem sob a luz do Espírito da Verdade. Muito pede o céu daquele a quem muito se haja dado. Multiplica os teus talentos, que são bens do Mestre amado. O apóstolo do trabalho realiza, observa e sente, e às vezes é responsável pela paz de muita gente. Todo lugar de serviço, seja pobre ou seja rude, deve ser toda uma escola de inteligência e virtude. O êxito em teus esforços, a paz de tua missão, depende de compreenderes o senso da educação. Quando todo empregador cumprir seu dever terrestre, o orbe há de ser escola do amor do Divino Mestre. Entre a energia e a bondade de tua realização, terás as bênçãos divinas no esforço da perfeição. Casimiro Cunha. Vejam que beleza é a tarefa, muitas vezes árdua, não é? Daqueles que trazem esta missão ou esta prova da autoridade. Mas que possamos, embasados nos ensinamentos da doutrina espírita, nas leis divinas, no Evangelho de Jesus, no perfil do homem de bem, e encontrar os recursos de que cada um de nós precisa para que possamos desempenhar da melhor forma esta tarefa de exercer a autoridade com amorosidade. Fica o convite para a nossa reflexão neste final de semana. Peço a todos, então, que nos acompanham nesses instantes, que possam fechar os olhos e, envolvidos que estamos nesta atmosfera de luz, pelo abraço tão carinhoso dos nossos entes queridos, pelo sopro de luz de Jesus que envolve amorosamente a todos nós. E vamos pedir aos amigos da espiritualidade que, por acréscimo de misericórdia divina, possa entrar em nossos lares e, adentrando a casa de cada um de nós, possa espargir a luz do Mestre Jesus, envolvendo a todos que habitam na casa de Jesus, fortalecendo, abençoando, iluminando a todos os irmãos presentes em cada um dos lares neste momento, renovando as nossas energias, higienizando o ambiente das vibrações mais pesadas, permitindo que possamos respirar o ar mais puro das vibrações amorosas dos espíritos amigos. E assim, irmanados nestas vibrações, sentindo nosso coração leve, sentindo o perfume que reina no ambiente, deixado pelos amigos espirituais, que possamos nos dispor de boa vontade e ofertar do fundo dos nossos corações as sementes de luz
por pequenas que sejam, mas que já possuímos na nossa intimidade, a fim de depositá-las nas mãos do Mestre querido. E Ele, amorosamente, recolhendo estas pequeninas oferendas de cada um de nós nestes momentos, de todos aqueles irmãos da humanidade terrena que vibram o bem, que possa então o Mestre multiplicar estas luzes, estas vibrações amorosas, a fim de levarem-nas a todos os nossos irmãos da humanidade terrena. Permitindo que todos os nossos irmãos encarnados ou desencarnados, e que nestes instantes se encontram fragilizados, que possam, Senhor, serem acolhidos, amparados, sustentados, assistidos, atendidos nas suas necessidades do corpo e do espírito, a fim de perceberem na sua própria intimidade a misericórdia de Deus vibrando intensamente, a fim de que possam se sentir esperançados e possam vislumbrar saídas diante das dificuldades. Que a tua luz, Mestre Jesus, possa envolver carinhosamente todos os nossos irmãos da humanidade terrena que nestes últimos meses têm retornado ao plano espiritual, a fim de que recebam o esclarecimento e os cuidados de que precisam, e o quanto antes também possam se tornarem instrumentos úteis no mundo espiritual, a fim de auxiliarem aos irmãos da humanidade que aqui continuam reencarnados. Senhor Jesus, Pai de amor e bondade, amigos espirituais, nós também queremos agradecermos por tudo que temos recebido, pelas inúmeras oportunidades de vivenciarmos o Teu Evangelho, de bebermos os Teus ensinamentos e de nos esforçarmos por vivenciá-los em nossas atitudes. Por tudo que recebemos, Senhor, recebe também a nossa gratidão. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos e amigas, quero agradecer a companhia de vocês durante esses breves minutos, desejar a todos um excelente final de semana e que possam, apesar da distância, comemorar amanhã o Dia das Mães, né? Já que pelo pensamento nós estamos juntos com os nossos irmãos da humanidade, onde quer que eles estejam. Só o pensamento e o sentimento são suficientes para nos colocarem juntos, unidos, vivenciando a amorosidade que já existe na intimidade de cada um de nós. Um bom final de semana a todos. Estejam na paz de Jesus. Muito obrigado.